Começa agora o podcast Agro e Prosa com o jornalista Divino Ronaldo. Esse podcast tem por objetivo falar do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado. Com vocês, Divino Ronaldo e o Agro e Prosa. E aí, galera? Vamos começando o Agro e Prosa, o seu podcast que fala do agronegócio de um jeito fácil, simples e descomplicado. Eu sou o Divino Ronaldo, jornalista especializado em agronegócio e tenho um programa de rádio com entrevistas diárias. Algumas delas estão aqui no Agro e Prosa. São convidados fantásticos, com muito conteúdo e de bastante qualidade. Sem mais conversas, vamos então ao Agro e Prosa. O meu entrevistado de hoje é Saulo Brox, especialista em fertilidade do solo e nutrição de plantas, e ele é mestre em fitotecnia. O tema da nossa entrevista será o uso do pó de rocha em lavoura e pecuária para transformar dejetos em fertilizante natural. Saulo, seja bem-vindo ao programa. Muito obrigado por atender o nosso convite. Boa tarde, Divino. É uma grande satisfação estar participando aí dessa rádio, nessa região privilegiada, levando aí aos ouvintes da Rádio Morada do Sol, né, informações, né, com o uso de rochagem, de remineralizadores, do pó de rocha. É isso aí. Você mora em Goiânia? Isso. Moro aqui em Goiânia, mas faço toda a região do Sudeste goiano, região, parte do Mato Grosso, parte do Tocantins, Triângulo Mineiro, né? Então, assim, a gente mora aqui, mas eu gosto de falar que eu sou do Brasil. Então, você conhece bem aqui Rio Verde, Montevidéu, Jataí, Mineiros, toda essa região você conhece bem? Sim, conheço, sim. Inclusive, tem vários amigos aí, agrônomos, parceiros, consultores, clientes, né, produtores, né, empresários rurais, né, o grupo, né, do GAPS, aí são grandes parceiros nossos também, né? Trabalho com pesquisa, né, com desenvolvimento dessa tecnologia. Então, é uma região que eu gosto muito, né, sou bem recebido, né, e faço questão de estar aqui, né, trazendo informação para o pessoal. Então, com certeza, tem muitos amigos seus e conhecidos seus que estão nos ouvindo agora, né? É isso aí. Bom, com certeza deve ter alguém aí. Nós vamos falar então, eu quero começar nosso bate-papo, primeiro conceituando o que é um remineralizador, esse nome tão difícil. Isso, o remineralizador é um pó de rocha, né, um vulgo pó de rocha, né, mas eu queria deixar claro que não é qualquer tipo de pó de rocha. Ah, não é não? Porque a gente tem um pó de rocha, não, porque a gente tem um pó de rocha voltado para construção civil. E tem um pó de rocha voltado para a agricultura, né, que deve ser um pó de rocha que atende às normativas do mapa. Por isso que tem esse nome tão difícil, né, o remineralizador. Né, porque assim como o calcário também é um pó de rocha, né, o remineralizador também é um pó de rocha, mas tem essa nomenclatura diferente porque a função é outra. Mas qual que é a diferença? Qual que é a diferença do pó de rocha que é utilizado na construção civil para esse pó de rocha que é utilizado na agricultura? Isso, a principal diferença, né, foi interessante a sua pergunta, a principal diferença é a granulometria, né, porque se o pó de rocha não tiver numa granulometria adequada, na granulometria filler, né, que é uma granulometria abaixo de 0,3 milímetros, é só a gente imaginar como que a planta vai absorver um grano, por exemplo, da grossura de uma areia, ou da metade da grossura de uma areia. Então é impossível uma planta estar absorvendo essa nutrição que está ali disponível. Né, já numa granulometria mais fina, né, numa granulometria filler, essa disponibilidade, né, aumenta, né, as superfícies de contato aumentam, né, o intemperismo acelera e com isso libera essa nutrição para a planta. Pois é, mas qual que é o objetivo de se utilizar esse pó de rocha? Isso, o objetivo do uso do pó de rocha, principalmente, a gente está utilizando ele como fonte de potássio na agricultura, né? Além de utilizar na nutrição, a gente está substituindo uma fonte de potássio que é importada, né? Então o principal fator aí que a gente está ajudando não só o meio ambiente, né, com rochas, né, com produto natural, mas ajudando a economia como um todo, né? Porque a gente está retendo a economia aqui e deixando de mandar dinheiro para importar o cloreto lá do Canadá,
Rússia, China, Bielorrússia, né? Então a gente melhorando essa situação, acredito que melhora como um todo, não só para as mineradoras ou para a agricultura, mas para o país como um todo, né? Pois é, como é que o produtor rural vai saber a quantidade de potássio que tem disponível nesse pó de rocha? Isso se deve, né? Por isso que o produtor deve buscar remineralizadores, né? Porque os remineralizadores que são registrados pelo MAPA, né? Que assegura, né, as garantias mínimas dos teores de potássio, né? A soma de base do material, os teores de silício, que deve ter o material de micronutrientes, né? O material deve ser isento, né? Ou com baixos teores de metais pesados, que essa é a grande diferença também do pó de rocha. Né? Então, sempre que o produtor buscar essa ferramenta, ele exigir, né, as garantias nutricionais do material. Né? Da mesma forma que ele exige lá do formulado, né, do NPK, ou do cloreto, ou da ureia, ou do MAP, né? Se não exige, deveria exigir, né? Porque isso aí que é o caro da lavoura, né? O custo de nutrição é em torno de 40% a 60%, depende do tipo de nutrição que o cara quer usufruir, né? E enquanto os remineralizadores, que a gente está substituindo a nutrição potássica, né? Só que além do potássio, as rochas também são ricas em diversos outros nutrientes, né? Como cálcio, magnésio, manganês, molibdênio, boro, cobalto, zinco. E o principal elemento da rocha é o silício, porque é uma rocha silicática, né? Então o silício ele entra como um controle cultural de pragas e doenças na lavoura. Então, além da nutrição, a gente consegue também conter o avanço de pragas e doenças na lavoura, porque o silício ele entra na planta e faz como se fosse uma camada vítrea na folha, né, de silício, que aquilo ali dificulta a entrada de patógenos, né, e a lagarta, quando ela começa a comer, né, a parede foliar das folhas, ela vai desgastando o aparelho bucal e chega a determinado momento que ela não dá conta de avançar, né, ela morre por inanição ou ela acha mais fácil comer a outra lagarta, né, porque naturalmente ela já tem esse hábito canibal. Então, se a gente dificultar as coisas para ela, trazendo a sanidade para a planta, a gente pode estar controlando pragas e doenças na lavoura também. Então, você vê a versatilidade que o FMX, né, os remineralizadores, o pó de rocha, tem na agricultura, né? Ô Saulo, existe algum elemento nesses pó de rochas que são indesejáveis para plantas ou todos eles são bons? Não. Existem elementos indesejáveis em pó de rocha que não tem registro. Porque se o pó de rocha não tem registro, isso aí subentende que o pó de rocha não tem qualidade. Porque se o pó de rocha fosse bom, ele teria registro. Então você chegou no ponto que eu queria. Existem produtos no mercado que não têm registro do Ministério da Agricultura? Infelizmente, existem muitas empresas sem registro, inclusive são a maioria, né? Então, por isso que o produtor deve se atentar a isso. Né, porque às vezes ele fala assim, mas esse aqui é mais barato. Às vezes o barato pode sair caro, né? Porque às vezes o cara tá levando um pó de rocha, um material para a lavoura dele, achando que tá nutrindo a planta, e na verdade tá intoxicando o solo, né? Com materiais que são ricos em metais pesados, com materiais que não têm teores nutricionais adequados para aquela cultura, ou também na questão da mineralogia, não tem minerais que vão intemperizar e tá liberando essa nutrição para a planta. Então são diversos fatores que o produtor ele não tem equipamento e às vezes instrução de conhecer isso, porque as pedreiras eles querem vender. E o produtor ouve falar e acha que é vantajoso comprar. E a dica que eu dou é buscar material que tem registro. Isso aí não é segredo. O cara, quando compra o calcário, ele exige os teores nutricionais do calcário e a garantia do MAPA, porque senão o cara não poderia vender. Né? Já essas empresas não. Tanto é que quem comprou o pó de rocha pode olhar na nota que está escrito pó de rocha, né? Diferente de remineralizador. Pó de rocha o cara pode usar para qualquer coisa, inclusive para construir a casa dele lá. O remineralizador não. O remineralizador é próprio para agricultura. Ou seja, na nota fiscal, então, terá que vir escrito remineralizador e não pó de rocha. Exatamente. Remineralizador, porque é o produto que deveria ser, né? Que é para remineralizar o solo, né? Que é para regenerar o solo, que é para aumentar os teores nutricionais do solo, aumentar a CTC, os teores de cálcio e magnésio, né? Atender a demanda de potássio das culturas, né? Da soja, do milho, né? Então, assim, porque senão o produtor ele não tem como reclamar.
Né? Então, e se ele comprar um pó de rocha e falar que não deu o resultado, eu confirmo com ele, porque realmente o pó de rocha não vai dar resultado. O que vai dar o resultado é o remineralizador. Né? Então, por isso, né, buscar materiais que são registrados, né? Ou fazer um teste, ou exigir as garantias nutricionais do material, né? A granulometria, né? Porque não adianta nada uma rocha, né, também ter os teores nutricionais bacana, né? Falar assim, opa, esse teor nutricional que está interessante, os teores de potássio, cálcio, magnésio estão bons, estão elevados. Mas se esse material tiver uma granulometria grossa, uma granulometria grosseira, como que aquela nutrição ali vai ser disponibilizada para a planta? Então, assim, a gente tem relatos positivos, né? Eu tenho mais relatos positivos porque é um material que eu estou no meu dia a dia. Né? O FMX é o primeiro remineralizador registrado do Brasil, né? E, inclusive, aí nessa região aí tem diversos produtores e grupos utilizando, que a gente só tem relato e feedback positivo, por isso que essa região aí, ela é próspera, né? Porque o pessoal, ele pensa fora da caixa, ele já busca esse tipo de alternativa, né? De produzir de maneira diferente, produzir de maneira sustentável, né? Barata, né? Porque os remineralizadores estão custando na faixa de R$55, né? Comparado uma nutrição mineral que está na faixa de R$1.500, R$1.600, até R$2.000, porque é cotado e tem essa inflação devido ao preço do dólar. Bom, mas pelo que eu estou entendendo, o produtor rural, ele não vai simplesmente poder comprar esse produto de qualquer jeito e colocar de qualquer jeito. Ele vai ter que ter uma assistência técnica, ele vai ter que ter orientação para que obtenha o resultado que ele espera. Exatamente. É buscar materiais que têm procedência, né? Porque às vezes ele está achando que é vantajoso por ter um preço barato, porque tem o pó de rocha para construção civil que ele tem aqui. Eu tenho ele a um preço bem inferior. E eu tenho o remineralizador aqui que tem o preço dele, né, que é em torno de R$55 a tonelada. Certo. Né? Então, se a gente for avaliar isso, o custo-benefício disso aí, né, é gradual, é anual. Né? O posicionamento dos remineralizadores é um posicionamento anual. Né? Nós estamos entrando com 5 toneladas por hectare ano para atender a demanda nutricional da soja e o residual ficar para a cultura sequente, né? A safrinha, para o milho. Né? Porque o material, como ele não é igual ao químico, que é solúvel, né? Porém ele é biodisponível, ele vai liberando de acordo com a demanda da planta. Né? E para o que ele precisa para liberar? As condições naturais, né? A gente está voltando à natureza, a gente está dando condição da natureza para a natureza. Né? O que a gente precisa para liberar essa nutrição da rocha? Sol, água e atividade biológica. Isso não serve para decompor ou para liberar sua rocha, é qualquer coisa no mundo. Né? Eu, você, a rocha, madeira, né? Então, se tiver sol, água e atividade biológica, vai intemperizar e disponibilizar essa nutrição para a planta. Agro e Prosa. Bom, no primeiro bloco você deixou bem claro qual a diferença de um pó de rocha comum para um remineralizador. Qual a importância desse produto ter um registro no mapa e a importância de se ter uma orientação técnica na hora de se utilizar. Como é que se usa o remineralizador, Saulo? Beleza. Os remineralizadores, eles são aplicados assim como o calcário, né? Porque é um pó, né? É um filler, né? E utiliza o mesmo maquinário do calcário, né? Uma calcareadeira, uma esparramadeira, né? Cada um tem tem a forma de falar, mas o equipamento é o mesmo, né? Então o produtor não precisa investir em algo diferente, né? Não precisa revolver o solo, né? Só se ele já for fazer a operação e quiser aplicar e revolver por cima, ok. Mas se for revolver por conta do FMX, por conta do remineralizador, não precisa. Pois é, então o material por si só... Ele tem que ter preocupação, por exemplo, com o horário que ele vai aplicar esse material, com velocidade do vento, temperatura, coisas do tipo? Sim, não. Esses dados a gente costuma aferir melhor na questão da pulverização de produtos via pulverizador, né? Via barra, via líquida. Né? Como o material ele é sólido, né? A gente sempre busca também horários mais amenos,
né, que está ventando menos, né, o produtor ele conhece mais ou menos a área dele, sabe que os horários que ventam mais, né, no fim da tarde, então ele fazer essa operação quando o vento estiver favorável, assim como a pulverização lá, né, até questão de temperatura não interfere, né, vai interferir lá no pulverizador, né, a questão do tamanho da gota, né, se o material ele é sistêmico ou se ele é de contato, né, então isso aí tudo vai influenciar a velocidade do vento naquela questão. Mas na questão dos remineralizadores, né, ele tem que aplicar como calcário, né, os mesmos problemas que ele tem que evitar na aplicação do calcário são os mesmos problemas que ele tem que evitar na aplicação do remineralizador, né, porque é um pó muito fino, né, na hora de aplicar deve buscar, né, a homogeneidade da área e aplicar em horários, né, com vento melhores, né? Uhum. Bom, nós estamos falando sobre a aplicação desse produto na agricultura. Depois nós vamos falar da aplicação dele na pecuária. Então vamos só ressaltar quais são os benefícios que esse produto traz para a agricultura. Para a agricultura, os principais benefícios que a gente está tendo, observando e relatando no campo, né, os dados científicos sendo publicados, principalmente é sendo utilizado como fonte nutricional de potássio, né, só que além do potássio, né, é uma bomba nutricional porque vai diversos outros elementos, né, a questão da redução, né, da aplicação de inseticida, por quê? Porque o material ele entra como um controle cultural de pragas e doenças, então a gente tem casos, inclusive na região de Jataí, né, que o pessoal tem mais afinidade com o campo e produz com capricho, que essa é a grande diferença, é produzir com capricho. Então, o pessoal, eles não fazem, inclusive, nenhuma aplicação de inseticida. A gente tem diversos relatos aí que o pessoal não controla, né? Então, ou seja, é um gasto a menos que o produtor. Um só não, né? Diversos gastos, é o gasto, né? do produto, é o gasto do diesel, é o gasto do horário, é o gasto da depreciação do maquinário. Uhum. Então, assim, é tudo que se o cara for colocar na ponta da caneta, ele fala assim, rapaz, esse menino aí ele tá mostrando outros caminhos. E é isso que eu tô aqui mostrando outros caminhos. Porque aquela forma de produzir lá, eu sou de origem de produtor rural também, meu pai é produtor, sou da segunda origem, e a gente também não acreditava nisso. Ou seja, tem que pensar fora da caixa. Exatamente. O FMX ele não é voltado para os remineralizadores, eu falo FMX porque é o primeiro registrado do Brasil, então a gente tem referência. Certo. Né? Mas os remineralizadores, eles são utilizados por gente que pensa fora da caixa. É o cara que já está utilizando micro-organismos, é o cara que pensa em agricultura sustentável, é o cara que preza o patrimônio que ele tem, que é o solo, né? Porque o solo está parado ali enquanto o cara tira 3 safras no ano. Né? Mas o que dá suporte é o solo, e o cara com o FMX, ou com os remineralizadores, ele está investindo no solo, ele está remineralizando o solo, ele está regenerando o único patrimônio que é eterno, né? E é o maior que o produtor Exatamente. tem, né? É o bisavô passa pro vô, o vô passa pro pai, o pai me passa, eu cuido e passo pro meu filho ainda. Exatamente. Né, com instrução. Né, coisa que os antigos só extraía, produzia. Né, a gente saiu de um cenário de extração para um cenário agora que a gente está consertando, né, a gente está regenerando. Né, tanto é que é uma nomenclatura que eu gosto muito, né, remineralizadores, que na verdade é isso mesmo. Né, a gente está remineralizando, né, trazendo os minerais jovens de volta para o solo. Cara, isso aí, e o melhor que é uma riqueza natural, né, cara? A gente tem que buscar fora. Agora... E a gente tem aqui em abundância no nosso Brasil. Basta o produtor, né, ele que você falou, né, pensar fora da caixa e buscar essa alternativa. Mas falando de pensar fora da caixa, você já está usando o remineralizador também na pecuária, né? Isso, já tem produtores utilizando na pecuária, né, tanto na pecuária, na recuperação de pastagem, que os resultados são fantásticos. Né, as gramíneas são as culturas que mais respondem, né, não só o pastagem, né, mas pastagem, cana, milho, milheto, arroz, sorgo, né, mas as pastagens a gente está observando muito ganho, né, inclusive aumentando os teores nutricionais da pastagem, mas na pecuária a gente está observando que os produtores já estão colocando os remineralizadores, né, o pó de rocha, já no chão do confinamento, né, para o gado ficar ali em cima. Né, inclusive, né, o gado pode até se alimenta desse pó de rocha, né, para tentar suprir algum déficit mineral que ele está tendo no momento. Não é tóxico, assim não é tóxico para o gado? É tóxico se ele comer em excesso. Né, mas o animal, o que eu falo comer em excesso?
É o produtor ver o bicho comendo um negócio no chão lá, né, o pó de rocha, é o produtor pegar aquele negócio, misturar no sal mineral e colocar no coxo, achando que é vantajoso. Aí pode ser tóxico, porque o gado não sabe o que ele tá lambendo, não sabe o que ele tá alimentando, se é o pó de rocha ou se é o sal mineral, né? Então o que eu sugiro? Deixa lá e o gado sabe o momento que ele vai ingerir ou não, né? Porque a gente só observa esse comportamento no começo, porque no começo o gado pode estar com alguma deficiência mineral ali e ele acaba dando uma lambida até para conhecer, né? Mas depois a gente vê que o gado não tem esse mesmo comportamento de ficar alimentando ali do pó de rocha no chão, né? E no final, né, desse ciclo dos animais, a gente ainda pode aproveitar esse pó de rocha do confinamento. Qual que foram os primeiros relatos e objetivos que a gente colocou o pó de rocha no confinamento? Primeiro foi para eliminar a umidade, né? Porque o pó de rocha, né, o FMX, ele retém muita umidade. Então isso aí a gente viu que eliminou a umidade, eliminou a lama do confinamento. Outro detalhe, a questão do mau cheiro, né? O mau cheiro reduziu, eliminou o mau cheiro do confinamento, né? Então isso aí foi alguma coisa que a gente apostou e começou a relatar outros. E devido ao mau cheiro eliminar, as consequências foram os insetos também reduzir, né? Mosca de estábulo, mosca de chifre. Então são tudo consequência, né, de um uso do pó de rocha no confinamento lá também. E fora que depois do produtor colher o boi, né, mandou para o abate, ele pode pegar aquele dejeto, né, aquele resíduo que ficou do confinamento ali, amontoar, né, para curtir, né, que é material, e pode estar ou rentabilizando, até vendendo, né, esse composto aí, né, esse composto orgânico, mais a parte mineral, né? Então o produtor, ele produzia um organomineral dentro da propriedade dele. Olha só, o cara de empresário rural, produtor rural, criador de confinamento, passou a ser produtor de fertilizante dentro da propriedade também, né? Inclusive ele pode usar, né? Minha sugestão é sempre, né, atender a sua necessidade, e o que, se for excedente, dependendo do confinamento, se for excedente, ele pode até vender. Porque, como eu falei, né, o semineralizador tem um preço muito em conta, né, porque a gente tem a abundância, né? Então, a gente tem em estoque aqui em torno de 450 mil toneladas de estoque. Meu Deus. Né? Então, assim, tem muita coisa que dá para a gente remineralizar, que dá para a gente, né, atender essa demanda que a gente tem, né? Mas o problema é a informação. Né? A informação não chega lá no produtor porque não é interessante para as multinacionais. Os caras não querem deixar lá de vender o potássio deles, então eles nunca vão falar bem desse tipo de tecnologia, desse tipo de tecnologia nacional. Mas para o produtor, quando ele for trucado nesse tipo de conversa, o que ele deve fazer? Pesquisar. Vai buscar informação, busca quem sabe. Não fica escutando conversa em boteco, não. Agro e Prosa, falando do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado. Bom, nós chegamos ao terceiro bloco do nosso bate-papo. Estou conversando hoje com o Saulo Brox e ele coloca uma ênfase danada na defesa do uso do pó de rocha em lavoura e na pecuária para transformar dejeto em fertilizante natural. Mas eu achei interessante porque, da forma como você fala, se eu fosse pecuarista, se eu fosse produtor rural, eu iria querer experimentar esse produto, porque você fala com tanta propriedade, com tanta ênfase, que, assim, fica fácil de acreditar no que você está dizendo, né? Entendi. Não, mas mais do que eu falar e o cara pesquisar, é a planta responder. Eu só estou aqui, eu sou o intermediário do que eu assisto no campo, né? Porque eu... Era uma tecnologia que eu não aceitava, que eu não acreditava, porque não foi me passado dizendo da graduação. Então a gente fica com aquele pé atrás. Então será que esse negócio funciona mesmo? Né? Então eu não aprendi isso na graduação, não aprendi isso na pós-graduação, não aprendi isso no mestrado. No doutorado, que eu fui estudar rochas, onde eu estudei, né, a rochagem, né, comecei a entender desse negócio, desse mundo sustentável, né? Então eu ouvi falar, mas era algo que a gente não tinha o hábito de ouvir, né? Então o professor citou numa matéria lá de MIP, que a gente podia usar a rochagem como controle cultural de pragas e doenças. Ele comentou isso e foi embora. Né? Então, deixando aquela dúvida para trás. E se a gente não tiver no meio, a gente não acompanha, cara. E eu tava em outra vibe, um negócio acontecendo, e eu acabei, né, por ser produtor rural também,
né? Larguei minhas coisas lá na universidade, tranquei doutorado em Uberlândia, voltei para casa, fui produzir, coisa que eu gostava de fazer, meu pai é produtor, produz aqui também. Vim produzir e procurar alternativa barata. Foi aí onde eu encontrei o FMX, né? Que aqui na região não tem rocha registrada. E eu, como já conheci essa prática, eu falei, eu não vou cair nesse papo aí de esse material é igualzinho. Eu falei, igualzinho o quê? Eu falei, igualzinho o FMX. Aí eu falei, então deixei lá nele. Aí eu fui lá, busquei os teores nutricionais, né, busquei o registro no mapa, vi que a rocha era ok, conheci a jazida, coisa que eu aconselho a todos os produtores que estão me ouvindo. Hoje vocês podem me ligar, depois no final a gente passa o número aí, quem quiser pode me ligar. A jazida aqui é aberta, pode conhecer aqui. Onde é que fica a jazida? Com o maior prazer. Oi? Onde é que fica a jazida? A nossa jazida é aqui em Aparecida de Goiânia. Então é bem próximo, né? Então isso facilita tudo, a logística, né? A gente pode marcar num dia, conhece na parte da manhã, já pode voltar de tarde, almoça junto. Porque o negócio é esse, cara. Eu gosto de transmitir a informação. E essa informação, infelizmente, incomoda muita gente. Mas eles vão ter que me engolir. Ô, Saulo, aquele produtor que tá ouvindo a gente agora e que já usou pó de rocha, não teve o resultado que queria, porque às vezes utilizou um produto que não era o mais adequado, que tá com a pulga atrás da orelha, com tudo que você tá dizendo, qual que é a recomendação que você dá para ele? Buscar quem faz certo. Buscar quem faz direito. Né? Porque mais do que eu falando, o cara não precisa me escutar, falar, não gosto desse cara, não, já escutei ele demais. Vai lá, eu te apresento inúmeros clientes aí na região, ele pode ir lá e coletar os dados. Vai lá e assiste. Eu convido ele a assistir uma palestra do GAS, né? Busca lá no YouTube, GAS, né? Grupo de Agricultura Sustentável, procura o pessoal do GAPS, né? Um pessoal técnico, pessoal top, que tá fazendo a diferença aí nessa região. Então tem que buscar gente que é referência, buscar gente que... Você entende? O negócio é buscar quem sabe. Porque realmente a gente vai escutar muita coisa boa, muita coisa ruim, mas se o cara fizer certo, não tem jeito de dar errado. Né? E por isso que tem uma recomendação, né? Cada tipo de rocha é diferente, cada tipo de rocha tem um tipo de mineral diferente, então a gente se atenta, o produtor acha que é só questão mineral. Deixa eu ver sua análise aqui. Opa, sua análise tá boa. Mas o cara só manda aqui 1.000 toneladas, mas nunca nem viu o material, já manda 1.000 toneladas. Rapaz, o cara que você quiser comprar 1 tonelada, quiser ganhar um saco de FMX, eu venho aqui e mostro a jazida pro cara, pra ele entender o processo. Né? Porque o negócio a gente acha que é mineração, destrói, a gente aqui tá fazendo o contrário, a gente tá preservando a natureza e produzindo um produto para agricultura ainda. É bacana. Então a gente preserva dos dois lados, né? Você falou do uso do remineralizador na agricultura, falou do uso dele na pecuária, mas ele pode ser utilizado também em granja de frango? Sim, tem. A gente já tem alguns pesquisadores, né? Eu costumo falar assim, produtores que querem fazer diferente, que estão utilizando esse negócio na granja do frango. Para quê? Né? Para que ele utiliza e qual o resultado que ele obtém? A questão na utilização na granja de frango é para a mesma questão lá do dejeto bovino, né? Que é para produzir no final um organomineral. Né? Mas devido tem muitas granjas, né, que são inspecionadas, especificadas, mexe com exportação, etc. e tal, então tem muita ainda limitação, porque é algo muito novo. Né? O primeiro registrado do Brasil foi agora em 2017. Você vê, 2017 para cá, olha o tantinho de tempo que a gente tem de remineralização com esse nome, porque antigamente era tudo pó de rocha. Por isso que vê essas dúvidas. Um funciona, outro não funciona, o que é isso, o que é aquilo. Tem muito pesquisador que fala, usa, tem resultado, tem muita gente que fala bem, fala mal, que não tem resultado. Fala assim, mas e aí? Mas vamos olhar isso aqui na raiz mesmo do problema. Vamos observar mais do que os olhos conseguem enxergar, porque se a gente for só ver o que a planta atende, aí o cara tem que fazer certinho. Né, aplicar com certa antecedência, porque o calcário não deve ser aplicado pelo menos 90 dias antes da cultura. Da mesma forma, a rochagem também deve ser respeitada esse tempo, né, para poder disponibilizar, né, ter esse time, esse tempo de intemperismo, né, para disponibilizar essa nutrição. Então pode acontecer diversas coisas no campo. A questão da falta d'água, né, que pode acontecer no campo e o cara associar com o manejo que ele fez no ano. Foi esse ano aqui que eu usei o pó de rocha. Mas o cara, será que foi aquele ano ali, só naquela área dele ali, ou foi em toda a área, toda a região, ou no estado inteiro? Porque o cara eu preocupo muito com uma pessoa.
né? Veja ali a necessidade, porque eu quero rentabilizar o cara, eu quero fixar o homem no campo, eu quero fazer o cara, ajudar ele a produzir alimento, cara. Essa responsabilidade que a gente tem, né, o engenheiro agrônomo, é muito grande, né, e de beneficiar todo mundo. Os engenheiros agrônomos, de uma forma geral, eles têm o conhecimento de tudo isso que você está falando? Rapaz, é uma tecnologia, como eu falei, muito nova, né? Eu formei e não aprendi sobre isso. Fui ouvir falar no final do mestrado, com o mesmo doutorado, que eu fui associar uma coisa com a outra. Então, assim, é muito novo, recente, e infelizmente, eles não estão preparados no campo, né? Mas tem muitos que já estão correndo atrás, né? A maioria é o convencional, porque acompanha os produtores. Eu quero ver se os produtores não mudar, eles não são obrigados a mudar também. Porque, na verdade, a gente está ali para auxiliar o profissional, o produtor. E a gente está ali para ajudar a produzir alimento, cara, entendeu? Então, e outra, e com sustentabilidade. Não adianta nada o cara produzir 80 sacas e, opa, beleza, produziu 80 sacas e gastou 65 para produzir. Enquanto eu tenho cliente que produz 65 sacos e gasta 30 para produzir. Então, o cara que produziu 60, ele está mais feliz do que produziu 80, porque a rentabilidade dele foi melhor. E é isso que eu também tenho que levar para o campo, né? Não é só produzir, é produzir e fixar o cara lá, porque é ele que paga as contas de tudo, de transporte, de petróleo, né? de insumo, de farmácia, de alimento, né? Então, a gente tem que tratar os produtores rurais, né, como eles devem ser tratados, né? Com dignidade, não é da forma que a sociedade vem taxando, né, a agricultura, né, com a agricultura suja, uma agricultura que está envenenando, uma agricultura, né, que está aplicando muito agroquímico. Então a gente tem que sair dessa cultura e dessa cabecinha fechada de gente que tem nada para fazer, ficar na frente do computador e vir para o campo assistir o que está acontecendo. Porque hoje em dia no campo ele está muito mais sustentável que dentro da casa dele. Dentro da casa dele ele gera lixo, lá dentro do campo o cara nem lixo gera mais. Ele aproveita o lixo, faz um composto, utiliza na lavoura, ele tem outras saídas. É verdade. Entendeu? Então é isso aí que a gente tem que trazer, né, cara? É informação de qualidade. Porque falar, a gente vai escutar muita coisa boa e muita coisa ruim, mas a gente tem que filtrar tudo, buscar quem usa e faz direito, né? Porque se eu for buscar um lambão aí, tem muito, né? Não é o lugar, mas sim, tem muita gente que faz errado e fala que lá fez. Só, mas será que foi dessa forma mesmo? Entrou no momento certo? Aplicou a quantidade certa? Né? Quem que está sob equipamento regulado, né? Que muita gente acha que também é produto, mas o basicão lá, o arroz, feijão, o cara está deixando de fazer e apostando numa tecnologia alta. Se o cara não fizer o café com pão, não fizer o básico, não adianta ele ser refinado. Né? Então o básico ali todo mundo sabe fazer, mas qual que é o diferencial do bom e do ruim, de quem produz e quem está saindo da atividade? É o capricho, como eu falei no começo, né? Exatamente. Se o cara produz com capricho, não tem jeito de dar errado. Então, se fizer tudo na hora certa, do jeito certo, na velocidade correta, na distância certa no stand ali que a gente tá no plantio, né? Então, vamos falar no stand ali, né? Então, a gente tem que respeitar a profundidade. Tem muita gente pensando na chuva, nossa senhora, corre com esse negócio aí, o cara tá com o pé no acelerador lá, a plantabilidade não fica boa, o cara tem que fazer de novo. Então, se o cara não tiver capricho nesse momento, né, no momento ali do berço da planta, né, colocar a sementinha ali no berço, no solo, cara, não adianta o cara lá na frente querer consertar na adubação foliar, não. Ou seja, um conjunto de fatores, coisa boa, né, na base. Ô, Saulo, exatamente. Quem quiser, tudo, né? Quem quiser saber mais a respeito, como é que te acha? Pode me ligar, estou disponível a todo momento. Se não atender na hora, estou em estrada, mas pode me chamar no WhatsApp, né, que meu número é 6299607-2812. Repete aí pro pessoal, por favor. Beleza, 6299607-2812. Ou buscar a gente nas redes sociais, né, buscar a gente na internet, né, trato.agr.br, né, que você vai ver muita informação interessante lá também, a respeito do uso de trato com 2ts.agr.br, né, nas redes sociais também, né, Saulo Brox mesmo, pode me adicionar lá que se for da agricultura, eu adiciono todo mundo. Né, bacana. Eu gosto desse corpo a corpo, porque é a experiência que faz o cara abrir o olho para pensar além do umbigo dele, que o negócio é muito maior do que ele imagina.
Eu produzo aqui numa área pequena, porque quando eu saio pra fora, eu falo assim, rapaz do céu, eu tô penando uma área daqui a tamanhozinho, como é que o cara deixa um negócio desse aqui top assim? É porque é profissional, né? Porque faz o negócio certo, do jeito certinho, a gente tá na correria, às vezes a gente não acompanha direitinho, né? Mas vai tocando, não pode parar. Ô Saulo, eu gostei da sua ênfase, eu gostei da sua forma de falar, gostei do quanto você acredita naquilo que você propõe a fazer. Muito obrigado. Infelizmente chegamos ao final do programa, mas o Morada no Campo está à sua disposição. Vamos continuar trazendo informações de qualidade aqui para o produtor rural. Muito obrigado, viu? Com certeza. Não, precisando de alguma coisa, estiver aí na região, vou buscá-lo aí. A gente vai tomar um café. E é uma grande satisfação mais uma vez, né? Tá? Porque antes de ser meu trabalho, isso já era minha missão. Então isso é muito mais fácil acontecer, né? Quando eu tenho a minha missão, né, de braço dado ao meu trabalho, é isso que você está escutando, né? Essa vontade de fazer o diferente e fazer os caras abrir a mente. Então meu objetivo é esse. Você ouviu o podcast Agro e Prosa. Se gostou, compartilhe, recomende e nos siga nas diferentes plataformas de podcast.